Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você? Hoje, no nosso Emenda Constitucional número 103, na ponta da língua, uma parceria com a revista RPPS do Brasil, nós vamos falar sobre a questão que envolve a contribuição previdenciária dos servidores federais, tá? Por quê? Porque nós hoje estamos falando do artigo 11 da Emenda Constitucional número 103. Óbvio que a gente vai falar de como funcionaria isso no âmbito estadual, tá? E municipal também. Mas o artigo 11, ele se destina a quem? Ele se destina aos servidores públicos federais. E a primeira previsão que nós vamos encontrar nele é a elevação da alíquota, tá? A alíquota de 11% que era paga pelos servidores federais passa a 14%. Isso está valendo desde quando? Isso vai estar valendo desde primeiro, ou a partir, melhor dizendo, de 1º de março. Bom, existe também a possibilidade de adoção de alíquotas progressivas e no âmbito da União essa faculdade foi exercida. A gente vai falar sobre a tabela daqui a pouquinho, né? E o mesmo artigo 11 prevê a possibilidade de que, no caso de existência de déficit atuarial, né, a base de cálculo da contribuição de aposentados e pensionistas seja tudo que supere a um salário mínimo. É sempre bom lembrar que desde a emenda 41, os aposentados e pensionistas pagam contribuição previdenciária sobre tudo que ganham acima do teto do INSS, hoje R$ 6.101,06. A emenda 103, né, ela está trazendo a possibilidade de que essa base de cálculo seja reduzida até o salário mínimo. Qual a condicionante para que isso aconteça? A condicionante para que isso aconteça é a de que Estado, ou melhor, é de que haja déficit atuarial no sistema previdenciário, tá? Então, para que possa ser adotada esta redução da base de cálculo, tem que haver déficit atuarial. Isso significa o quê? Que então essa redução da base de contribuição ela é excepcional, né? E vai durar só enquanto houver o déficit, já que uma vez suprido esse déficit não há razão dela existir, ok? Bom, falando de estados e municípios, primeiro, a elevação da alíquota para 14% do servidor federal tornou obrigatório que estados e municípios contribuíssem ou exigissem, melhor dizendo, de seus servidores no mínimo os 14%, né? Porque a própria Constituição diz que a contribuição do servidor estadual e municipal não pode ser menor do que a do servidor federal, ok? Alíquotas progressivas, a questão que envolve a redução da base de cálculo, são obrigatórias para estados e municípios? Não. Cada estado e município precisa avaliar se vai adotá-las, se é necessário adotá-las, ok? Bom, importante deixar claro, os estados, já falei isso, vou repetir, os estados e municípios têm até 31 de julho de 2020 para elevar as suas alíquotas a 14%, né? Se eles quiserem fazer progressividade, eles vão ter que demonstrar a existência de equilíbrio atuarial, ok? Bom, e aí falando de progressividade, só um detalhe, a demonstração desse equilíbrio atuarial, né, se a progressividade for feita no momento da elevação da alíquota, a demonstração do equilíbrio atuarial também deve ser feita até 31 de julho de 2020, tá bom? Falando aí em alíquotas progressivas, eu trouxe aqui a tabela mais atualizada da União, porque recentemente o artigo 11 traz essa previsão, né? Ele trouxe lá as faixas salariais e aí recentemente foi editada uma portaria atualizando os valores das faixas salariais. Então nós trouxemos aqui uma tabela com as novas faixas salariais, com a alíquota normal a ser cobrada dentro dessas faixas e com a chamada alíquota efetiva. E por que a chamada alíquota efetiva? Porque como é uma contribuição progressiva, uma tabela progressiva, a gente sabe que assim como no imposto de renda, você não cobra cheio. O cara ganha 5 mil, então ele vai pagar 14%. Não, a contribuição dele vai sendo definida de acordo com as faixas, né? E aí você vai encaixando o que ele ganha pelas faixas e fazendo incidir a contribuição sobre esses valores, por isso que a alíquota efetiva, em geral, ela é menor do que a alíquota chamada nominal, tá bom? Importante ressaltar o seguinte, a União, ela não reduziu a base de cálculo
dos seus aposentados e pensionistas. Então, como ela não fez isso, ela estabeleceu que a alíquota de contribuição progressiva de aposentados e pensionistas começa daqui, né? De 6.101,07 para cima. Ou seja, quem ganha acima do teto do INSS é aposentado e pensionistas da União, vai pagar contribuição de forma progressiva e as alíquotas a serem pagas são essas aqui que os senhores estão vendo nominalmente, e aí em termos de alíquota efetiva vai depender de quanto a pessoa ganhar, ok? Muito importante isso. Por quê? Porque apesar de não ter feito a redução da base de cálculo, e a gente sabe que a União tem déficit atuarial, ela não fez isso, mas ela estabeleceu a progressividade de alíquota. Então, de qualquer forma, acaba que parte dos aposentados e pensionistas estão pagam um pouco mais do que pagavam, né? Bom, e por último, a possibilidade de criação de contribuição extraordinária. O que é isso? Apesar do nome contribuição, na verdade, é uma divisão que é feita entre o ente federado e o servidor da forma ou do dever de pagar o passivo atuarial do regime, tá? Então, hoje, estados e municípios que têm seus planos de custeio tem lá ou aporte suplementar ou alíquota suplementar para pagar o seu passivo atuarial. Esse valor, a partir da instituição de contribuições extraordinárias, pode ser dividido com o servidor. É óbvio que o dispositivo lá do artigo 11 diz que ele será objeto de regulamentação, mas ele já traz alguns regramentos a serem observados. Primeiro, a contribuição extraordinária é medida de exceção. Ela só pode ser adotada se você elevou sua alíquota e não resolveu seu passivo atuarial. Se você reduziu a base de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão e não resolveu o seu passivo atuarial. Aí sim você pode pensar em contribuição extraordinária, mas não pode pensar nela sozinha. Ela não pode ser a única forma de você resolver o déficit atuarial do seu regime próprio. Ela precisa vir associada a outras medidas concretas realizadas pelo ente federado para garantir a sua instituição. Lembrando que segregação de massa, no primeiro momento, não significa não ter passivo atuarial. Então, mesmo que tenha segregação de massa, pode instituir a contribuição extraordinária. Uma outra diretriz que está prevista no próprio artigo 11 é o fato de que ela tem tempo determinado e o artigo 11 limita ela a 20 anos, tá bom? Então ela não pode ser cobrada por mais de 20 anos, beleza? Essas são as diretrizes gerais para a União, que também podem ser aplicadas em âmbito de estados e municípios, inclusive a contribuição extraordinária, mas depende da adoção dela ou da decisão por adotá-la por parte da União. Só lembrando que a emenda 103 revogou, aquele direito, aquela isenção, a imunidade que aposentados e pensionistas que eram portadores de doença incapacitante tinham na contribuição. O servidor aposentado e pensionista, como eu já disse, paga se ganhar mais do que o teto do INSS. Se ele fosse portador de doença incapacitante, ele só pagaria se ganhasse mais do que o dobro do teto, tá? Então, essa isenção foi revogada pela Constituição, ou melhor, pela emenda 103. Essa revogação vale em estados e municípios só quando estados e municípios fizerem a adequação das suas contribuições, tá? Só dizer, olha, a 103 revogou, eu vou tirar. Não, é preciso que os estados e municípios adotem, esses parâmetros, decidam quais os parâmetros do artigo 11 eles vão adotar, passem eles em lei, aí sim pode-se considerar revogada essa isenção, ok? Beleza, gente? Então, eu continuo aguardando vocês aqui no nosso Emenda Constitucional número 103 na ponta da língua, uma parceria com a revista RPPS do Brasil e também lá nas redes sociais, onde você me encontra no YouTube, no Facebook, no Instagram, como Bruno Martins ou como Previdência do Servidor. Um abraço e até a próxima.